fui internada no hospital por volta de setembro de 1969. Lembre-se de que nenhuma EQM havia sido publicada e eu não sabia muito sobre as religiões naquela época. Médicos de todo o mundo vieram ver se conseguiam descobrir o que havia de errado comigo. Meu neurologista havia espalhado que eu era um caso único. No início, desejei que ele não tivesse feito isso, porque isso me fez sentir tão estúpida e desamparada, porque pensei que não poderia fazer nada. Eu não queria morrer. No final da semana, uma enfermeira me falou: eu tinha que tomar um banho. Ela me levou para a banheira do banheiro. Ela saiu da sala enquanto eu lavava meu cabelo e corpo. De repente vi o que parecia ser um cérebro cortado ao meio. Eu sabia que era a minha cabeça. Eu vi um ponto no centro do cérebro. Ao voltar para a cama, pensei várias vezes que, como estava no centro do meu cérebro, eu morreria. Mas não tive medo. Quando voltei para a cama, perguntei-me por que não. De repente, ouvi a voz de um homem. Por que você confia em mim? Eu olhei em volta e não vi ninguém. Eu sabia que tinha ouvido a voz de Deus. Então me deitei e adormeci. Cerca de uma semana depois, pensei que tinha adormecido. Meus olhos estavam abertos e parecia que eu estava sendo sugada por um aspirador de pó preto. Eu não conseguia me mover ou respirar. Eu estava com medo. Então eu estava em uma área cinzenta e enevoada. E lá eu poderia respirar e me mover. Eu me senti um pouco relaxada, mas não reconheci nada. De repente, senti uma mão em meu ombro esquerdo. Eu me virei e vi a minha avó. Ela morreu cerca de 1 ou 2 meses antes de eu ir para o hospital. Perguntei onde estávamos e ela apontou para trás de mim. Quando me virei, vi uma grande mansão branca. Fui até lá, pensando continuamente que ia me meter em encrenca, porque tinha que ser a casa de uma pessoa muito rica e importante, e eu nem tinha permissão para estar lá. Continuei caminhando mais perto, e notei a grama verde escura que foi cortada no nível mais perfeito. Havia numerosas flores e arbustos, dispostos de muitas maneiras diferentes ao seu redor. Foi quando vi uma escada branca que subia ao segundo andar de uma mansão muito branca. Eu fiquei lá olhando para ele. Lembro-me de ter pensado que era tão fantástico. Me lembrou um pouco a mansão de Zeus, com todos os pilares brancos ao redor. Mas pensei que Zeus era apenas uma mentira. Mas parecia que um deus teria um lugar tão bonito assim. Uma luz saía do lado direito, caminhando ao longo de uma passarela que levava à escada. Quando a luz brilhante atingiu a escada, ela começou a descer em minha direção. Ele parou a 10 a 12 passos antes de mim. Chamou meu nome. Na minha frente tinha uma espécie de TV mostrando a minha vida. Eu estava diante disto. Foi quando eu pude falar novamente. Eu falei: não, porque se eu for lá, vou ter que ficar. Eu seria um anjo chorando sentado em uma nuvem e tocando harpa. Isso arruinaria sua reputação. Ele se virou e riu. Ele então me perguntou: por quê? Porque a maioria das pessoas simplesmente me segue. Contei a ele sobre a morte da minha avó e que se eu fosse declarada morta, sabia que meu pai teria um ataque cardíaco e morreria. Minha mãe então enlouqueceria e seria colocada em uma instituição. Meus 3 irmãos e minha irmã seriam colocados em casas diferentes. Eu não queria isso para minha família. Ele riu um pouco mais e disse que entendia, mas que me traria de volta mais 2 vezes para que eu soubesse do que estava desistindo. Na segunda vez, estávamos caminhando em uma linda montanha com tantas flores
plantas e animais lindos. Ele me disse que eu não precisava ter medo dos animais, porque ele os havia feito tão bem quanto eu. Muitos deles eram engraçados e outros apenas conversavam. Depois de descermos o caminho, passamos bastante perto de uma fazenda. Uma mulher saiu e nos deu um pão de 12 grãos recém-saído do forno. Agradecemos e começamos a comer o pão. Ele disse que era seu tipo de pão favorito. Caminhamos mais e começamos a descer um pouco mais. Entramos em uma pequena cabana para conversar com uma mulher que estava varrendo o chão. Sentamos e ela trouxe um copo de suco de maçã para cada um de nós. Ela disse que o seu filho estava pescando no riacho e seu marido e os amigos dele estavam caçando. Enquanto caminhávamos mais adiante, mencionei que não havia pensado que alguém teria uma arma e muito menos matar algo no céu. Ele riu e disse que o paraíso de Cindy é feito de tudo que faz sua alma feliz e confortável. Quando chegamos ao sopé da montanha, pude ver uma cidade à distância. Eu poderia apenas dizer a você para olhar no livro de Apocalipse, e você poderia vê-lo lá. Na terceira vez, percebi que estava em uma bela cabana nas montanhas, e era a minha. Havia uma lareira com uma imagem acima dela, um tapete de pele de urso no chão, uma chaleira de sopa de legumes fervendo acima das chamas e sopa de tomate na geladeira. Eu tinha feito algumas colchas que estavam sobre as camas e cadeiras, assim como alguns tapetes que fiz que também estavam no chão e nas paredes. Ele chegou e nós comemos. Toquei um pouco em uma flauta que eu tinha, então ele me levou até a beira da montanha, e nós olhamos a vista. Ele disse que quando eu fosse para o céu, poderia ir a qualquer lugar que quisesse, incluindo qualquer oceano ou universo. Disse-lhe então que adoraria se pudéssemos entrar em uma canoa e ele me levasse para um passeio. De repente, estávamos na canoa e descendo. Eu apenas continuei olhando como tudo era lindo. Em seguida, caminhamos em direção à montanha que havíamos descido pela primeira vez. Estávamos caminhando ao longo do muro da Nova Jerusalém. Eu olhei para o meu lado direito. Fiquei surpresa porque finalmente pude ver sua mão esquerda segurando a minha mão direita. Naquela época, ele me disse que eu poderia fazer 7 perguntas a ele e que ele teria que respondê-las. Eu disse realmente. Eu disse a ele realmente? Ele disse que é 1. Eu então disse, quer dizer que se eu perguntar algo, mas não quiser, você vai contar? Ele disse que são 2. Então comecei a pensar. Eu sabia que na Bíblia diz, peça e você receberá. Mas você deve ter cuidado com a forma como você se expressa. Então eu perguntei a ele se eu estaria vivo até a minha formatura no ensino médio. Ele riu e disse, Cindy, você sabe que vai agora. Só não será tão fácil quanto você gostaria. Então perguntei se eu poderia me casar e ter filhos. Ele disse, definitivamente. Mas você terá muitas provações e tribulações lá embaixo. Eu sabia que havia feito 4 perguntas a ele, mas todas eram egoístas e eu sabia que deveria fazer algo que pudesse ajudar todas as pessoas. Eu sei que você me ama e toda a vida. Mas se você realmente ama a todos nós continuamente, sem fim, então como você pode enviar pessoas para o inferno por toda a eternidade? Ele disse, Cindy, eu amo toda a vida sem fim. Algumas pessoas escolheram ir para o inferno. Eu já os perdoei,
mas eles devem perdoar a si mesmo. De repente, ouvi vozes angelicais avisando que era tarde e que precisava voltar correndo. Eu perguntei a ele se eu iria vê-lo novamente. Ele disse: sempre. Eu fiz 7 perguntas. Uma que deixei de fora foi como ele poderia perdoar um assassino e estuprador. Ele disse que existe o bem em todas as pessoas. Você apenas tem que olhar muito duro para algumas pessoas. Então você pode perdoá-las e ainda amá-las. Eu perguntei se há apenas uma religião que vai chegar ao céu. Ele disse que todos os que acreditam e têm fé, mesmo aqueles que não pensam que têm, depende muito de seus corações. Eu estava muito acordada quando voltei para a cama do hospital. Disse oi para a enfermeira, que deu um pulo para trás e estava com os olhos arregalados na hora. Ela ficou bastante assustada e disse que estava comigo há 45 minutos testando a pressão arterial. O batimento cardíaco estava 0, sem respiração. Ela estava prestes a voltar para a mesa e chamar os médicos para me declarar morta. Eu rio muito quando me lembro daquela época em particular. Ela culpou o encontro que ela saiu na noite anterior. Ela bebeu uma garrafa inteira de vinho e acordou mais tarde do que o normal em uma noite de trabalho.